recibir al pastor David, hermanos, con un fuerte aplauso a Jesús. Buenos dias, buenas tardes, sei lá. Hoy día é dia que nós celebramos a ressurreição. es el día donde celebramos la resurrección. Amém? Amén. Você parou de pensar sobre isso esta manhã? ¿Usted ya pensó sobre eso en esta mañana? Sim? Não? ¿Sí? ¿No? Vocês precisam entender, tudo isso que está acontecendo Ustedes necesitan entender que todo lo que está pasando é por causa do que aconteceu nesses dias, es por lo que ocurrió en este día, uns 2000 anos atrás. a unos 12.000 años, hace como 2.000 años. Jesus Cristo, Jesucristo, Deus vivo, el Dios vivo, que viveu aqui, que vivió aquí, morreu por nós, murió por nosotros, ressuscitou, resucitó, para que nós podemos ter vida. para que pudiéramos tener vida. Amém? Amén. Amém. Amén. Eu- ¿Qué dice? Se me permite, eu quero chegar perto de vocês. Posso? Sim? Obrigado. Graças. Vocês são preciosos demais para ficar tão longe. Ustedes son muy preciosos para que yo me quede tan lejos. Quero ficar perto de vocês. Yo quiero estar más cerca de ustedes. De fato, essa tarde agora, De hecho, en esta tarde, ahora, eu não quero pregar. yo no quiero predicar. Eu quero conversar com vocês. Yo quiero hablar con ustedes. Tem algumas notações aqui, Hay algunos apuntes aquí, algumas coisas que Deus tem colocado no coração, algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, mas eu quero compartilhar, pero yo quiero compartir, porque hoje porque hoy nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. celebramos la resurrección de Jesucristo. E isso tem um propósito para nossas vidas. Y eso tiene un propósito para nuestra vida. O negócio nós temos que entender que ressuscitar Lo que tenemos que entender es que resucitar é trazer de novo a vida. es traer la vida de nuevo. E nós temos uma palavra Y tenemos una palabra chamada avivamento. que se llama avivamiento. E avivamento é isso, é trazer de novo vida. Y avivamiento es eso, es traer de nuevo a la vida. Ezequiel 37:5. Ezequiel 37:5. Ezequiel 37:5. O profeta Ezequiel está vendo um vale de ossos. El profeta Ezequiel está viendo un valle de huesos. E Deus chega para ele e fala para ele: prega, profetiza para esses ossos. Y Dios dice a él que él debe predicar, profetizar a los huesos. E ele falou para que entre o Espírito nesses ossos. Y él dice que él debe profetizar que entre el Espíritu en los huesos. E assim eles vão viver. Y así ellos van a vivir. É assim que está dito aqui. Por exemplo. Es así que está escrito aquí. Así ha dicho el Señor Jehová a todos a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O dia de hoje El día de hoy é esperança para nós. es un día de esperanza para nosotros. Que nós podemos viver de novo.
que podemos vivir de nuevo, Nós podemos ter vida de Jesus Cristo. que podemos tener la vida de Jesucristo. Nós não estamos servindo um Deus morto. No servimos a un Dios muerto. Deus não está morto. Dios no está muerto. Tem muitas religiões por aí, Hay muchas religiones por ahí e todos os profetas deles, que todos sus profetas e todos os deuses deles y todos sus dioses estão mortos. han muerto. Mas nosso Deus Pero nuestro Dios vivo está. vivo está. Amén. Amén. E isso traz esperança para nós. Y eso trae esperanza a nosotros. Mas eu quero falar para você, Pero yo quiero decirle, avivamento não é o que você sente. avivamiento no es lo que usted siente. Avivamento não é emoções. Avivamiento no es emociones. Avivamento não é o que você diz. Avivamiento no es lo que tú dices. Avivamento não é o que você canta. Avivamiento no es lo que usted canta. Avivamento não é o que você faz na igreja. Avivamiento no es lo que usted hace en la iglesia. Avivamento é relacionamento. Avivamiento es relacionamiento. É uma nova vida. Es una nueva vida. É reacender o fogo. Es prender de nuevo el fuego. Está firmado na palavra. Estar basado en la palabra. É confessar nossos pecados. Es confesar nuestros pecados. Estar arrependido dos nossos pecados. Es estar arrepentido de nuestros pecados. Ter intimidade com o Espírito Santo através de oração. Tener intimidad con el Espíritu Santo a través de la oración. Mas avivamento também Pero avivamiento también é ter propósito. es tener un propósito. Esse propósito Y el propósito é trazer vida, es traer vida, ressuscitar. resucitar. Não é simplesmente para estar sentado, No es simplemente quedarse sentado, mas ter um propósito. pero hay un propósito. Qual é o propósito de Qual- ressurreição? ¿Y cuál es el propósito de la resurrección? João 11, versículo 4. Juan 11:4. Nós temos Jesus Cristo. Tenemos a Jesucristo. Ele recebe notícia que o Lázaro está doente e provavelmente vai morrer. Y recibe una noticia que Lázaro está enfermo y que posiblemente va a morir. Mas o que Jesus falou? Pero ¿qué Jesús dijo? Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Interessante. Es interesante. Ou Jesus Cristo não está entendendo muito bem, O Jesucristo no está entendiendo muy bien, ou ele está mentindo, o Él está mintiendo, ou ele quer mostrar que tem propósito de ressurreição. o él quiere mostrar que, que hay un propósito en la resurrección. Porque ele fala que essa enfermidade não é para a morte. Porque Él está diciendo que la enfermedad no es para muerte. Só que nós sabemos que Lázaro morreu. Pero sabemos que Lázaro murió. Então, Jesus mentiu? Entonces Jesús mintió. Jesus não estava sabendo? Jesús no sabía. Não. Jesus está falando que essa enfermidade não é para a finalidade total de morte. Jesús estaba hablando que esta enfermedad no era para una finalidad de muerte. A finalidade dessa enfermidade La finalidad de esta enfermedad é para trazer glória para Deus. es para traer la gloria a Dios. Você está entendendo isso, irmãos? ¿Usted está entendiendo, hermano? Porque Jesus Cristo lá em capítulo 12, Porque Jesús en el capítulo 12, do João 12, versículos 9 e 10. Juan 12, 9 y 10. Interessante. Es interesante. Nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, Sabemos que Jesucristo resucitó a Lázaro, mas olha o que está escrito aqui. pero mira lo que está escrito. Entonces mucha gente de los judíos entendió que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. E 10. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro. Nós vemos que o povo entendeu, espera aí, quem é esse cara, Lázaro? Ele foi quem Jesus ressuscitou. Ele também é uma ameaça. Eles entenderam que... Desculpa aí. Hemos visto que el pueblo entendía así, y ese Lázaro a quien Jesucristo ha resucitado, él también es una amenaza.
Então, o propósito de ressuscitar Lázaro Entonces el propósito de la resurrección de Lázaro é trazer glória para Deus, es entregar la gloria a Dios, e todos olharam para essa vida de Lázaro y todos van a empezar a mirar a la vida de Lázaro e sabe que Deus fez isso. y saber que Dios hizo esto. E sabe alguma coisa? Y sabe de una cosa, Quando pessoas veem que Deus está fazendo em nossas vidas, cuando la gente vea lo que Dios está haciendo en nuestra vida, isso incomoda os outros. eso va a incomodar a ellos. Eles ficam olhando Ellos van a mirar e eles querem saber o que está acontecendo aí. y ellos quieren saber qué está pasando. E às vezes esse confronto Y a veces hay un confronto traz crítica y va a traer crítica ou perseguição. o persecución. E por causa disso, Y por causa de eso, muitas vezes nós na igreja, muchas veces nosotros en la iglesia nós evitamos avivamento. evitamos un avivamiento. Porque avivamento Porque avivamiento traz perseguição, trae persecución, traz críticas. trae crítica. E pessoas começam a olhar Y la gente empieza a mirar e falar coisa esquisita aí. y decir así, hay algo raro ahí. E às vezes nós ficamos quietinhos. Y a veces quedamos callados. Mas esse não é propósito desse dia. Pero este no es el propósito de este día. Propósito desse dia El propósito de este día é ressuscitar, es resucitar, é avivar es avivar e brilhar a glória de y Deus. brillar la gloria de Dios. Mesmo se traz olhar crítica, Mismo si va a traer una mirada crítica mesmo olhar de perseguição, o una mirada de persecución, mas pelo menos ele está olhando. pero por lo menos ellos están mirando. E isso você tem oportunidades Y eso nos da una oportunidad para declarar Jesus Cristo. de declarar que Jesucristo. Amém? Amén. Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Déjame decirles una cosa. Você tem um propósito. Usted tiene un propósito. Deus tem propósito para a sua vida. Dios tiene un propósito para su vida. Amém? Amén. Você crê nisso? ¿Usted cree en eso? A grande pergunta é: La gran pregunta es, qual é o propósito? ¿cuál es el propósito? Só porque algo ou uma situação Solo porque hay algo o una situación. Só porque uma situação Solo porque una situación era, não quer dizer que deveria ser assim, no quiere decir que debería ser así ou tem que ser assim. o que debe ser así. Você tem uma situação Hay una situación e parece realidade, y parece realidad, mas não quer dizer que isso é o fim. pero eso no quiere decir que es el fin. O Lázaro Lázaro estava lá com enfermidade estaba enfermo e pessoas falaram: ele vai morrer. y la gente decía, él va a morir, E chegou até morrer. y él murió. A situação, a realidade falou: Lázaro está morto. En realidad, la realidad, la situación decía, Lázaro ha muerto, Mas esse não era o fim. pero este no era el fin. O fim era a glória de El Deus fin era la gloria de Dios para trazer a vida de novo para Lázaro. para traer vida a Lázaro de nuevo. Deixa eu falar para vocês. Deja decirles, Talvez parece que a situação é complicada. tal vez parece que la situación está muy complicada. Parece que está morta a vida. Parece que hay muerte, Os sonhos acabaram. que se acabaron los sueños, Não tem jeito. que no hay más nada que podamos hacer. Mas Jesus Cristo está aqui Pero Jesucristo está aquí para declarar: para declarar, esse não é o fim. ese no es el fin. O fim é trazer glória para Jesus Cristo. El fin es traer gloria a E Jesucristo. Ele vai trazer vida. Y Él va a traer vida. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Não importa No importa a situação. la situación. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? O diabo é mentiroso. Porque el diablo es un mentiroso. Esse diabo é mentiroso. Ese diablo es mentiroso. Ele é cachorro. Él es un perro. E nós temos que mandar ele embora. Tenemos que echarlo. A sociedade é pequeno demais para nós dois. Esta ciudad es muy pequeña para nosotros. Mas, irmãos, Pero hermanos, não pode ser só palavras. no puede ser solo palabras. Não é uma brincadeira. No es un juego. Porque o diabo escuta essa fala Porque Satanás escucha eso que hablamos. e às vezes ele dá risada em nossa cara. Y a veces él le da risa de nosotros. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque nós somos ossos mortos. Porque somos como huesos muertos.
Nós estamos lá na situação que Ele criou para nós e nós acreditamos. Estamos em uma situação que Ele ha criado para nós e hemos creído. Nós vivemos na mediocridade. Vivemos uma mediocridade. Sim, Nós vivemos sem o poder. Vivimos sem poder. Vivemos sem autoridade. Vivimos sem autoridade. Vivemos acomodados. Vivimos assim, cômodos. Vivendo como o mundo vive. Vivimos como o mundo ha vivido. E Ele dá risada. E Ele ríe. Eu vou sair dessa cidade? Eu vou sair desta cidade. Do jeito que você está vivendo, assim como vocês estão vivendo, você está dando liberdade. Você me ha dado liberdade para fazer o que eu quiser. Para que eu haga o que quiera. Até dentro da igreja. Incluso dentro da igreja. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Às vezes nós estamos deixando o inimigo agir no nosso meio. A vezes estamos deixando que o inimigo atue em nosso meio. Porque nós acreditamos o que ele fala para nós. Porque hemos creído em todo o que ele disse a nós. Sim, ele fala que você não tem jeito. Sim, ele te disse que para você não há nenhuma saída. Ele fala que você não tem poder. Ele te disse que não há nenhum poder em sua vida. Ele fala que você não tem talento. Você não tem nenhum talento, nenhum dom. Você não sabe como fazer as coisas. Você não sabe como fazer as coisas. Vocês vão ficar nesse número para sempre. Vocês vão quedar neste número para sempre. Os seus filhos não vão aceitar Jesus. Que seus filhos não vão aceitar a Jesus. Os seus amigos não vão ouvir você falar sobre Jesus. E seus amigos não te escutarão quando você hable de Jesus. Os seus familiares vão achar você estranho. Que tu família vai pensar que você é fome. E você começa a acreditar o que o diabo fala. E aí você começa a crer em lo que o diabo está dizendo. Eu fico imaginando o coração de Deus. Eu posso imaginar o coração de Deus. Quando nós falamos que eu não posso. Quando falamos que eu não puedo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho. Eu não tenho. Não subestimar o que Deus pode fazer com você. Não subestimar o que Deus pode fazer com nós. Como fica o coração de Deus? Como queda o coração de Deus? Quando nós ficamos sentados aqui. Quando sentamos aqui. No dia nós celebramos a ressurreição. En el día donde celebramos a ressurreição. E nós falamos. E hablamos. Eu não consigo. Eu não consigo. Como fica o coração de Deus? Como deve quedar o coração de Deus? Jesus já falou que não vai dar, certo? Jesus já disse que não vai resultar. Jesus já ficou falando o que o diabo está fazendo? Jesus já disse as coisas que o diabo está fazendo. Jesus fica falando sobre a crise do mundo. Jesus está falando sobre a crise do mundo. Você já ouviu Jesus falar sobre os problemas? Você já escutou Jesus falando de problemas? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Na mente e no coração. Em la mente e no coração. Não pode ser as palavras do diabo. Não podem ser as palavras do diabo. Nós temos que estar na nossa mente a palavra de Deus. Temos que ter em nossa mente a palavra de Deus. Porque Jesus não fala essas coisas. Porque Jesus não está falando dessas coisas. Jesus não fala sobre crise. Jesus não fala sobre crise. Jesus não fica falando da enfermidade. Jesus não queda falando de enfermidade. Jesus declara: haja vida. Jesus declara: haja vida. Amém. Amém. Você está entendendo? Você está entendendo? A palavra de Deus, a voz da verdade tem que estar em nossas vidas. A palavra de Deus, a voz da verdade deve estar em nossa vida. Quanto maior tempo envolvido na obra de Deus, quanto mais tempo involucrado na obra de Deus, menos tempo nós temos para criticar, menos tempo temos para criticar, reclamar, queixar-se e pecar. Quando você olha para a sua vida, quando você mira a sua vida, o que você vê? O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Você está vendo os problemas? Você pode ver os problemas? Está vendo situações? As situações? As crises? As dificuldades? As dificuldades? Quando você olha para a sua célula? Quando você mira a sua célula? Você está vendo um grupo pequeno? Você está vendo um grupo pequeno? Você está vendo dificuldades? Está vendo as dificuldades? As pessoas que não querem vir? As pessoas que não querem vir? Quando você olha para a sua igreja? Quando você mira a sua igreja?
O que você está vendo? O que você está vendo? Você está vendo o que o pastor tem um certo jeito? Está vendo a maneira do pastor de fazer as coisas? Você está olhando os irmãos, irmãs, né? E vendo o vestimento? Está mirando a los hermanos y hermanas y viendo cómo está su roupa? Você está ouvindo talvez algumas palavras e achando que está falando de você? Você está escutando algumas palavras e pensando que estão falando acerca de ti? Você está olhando para a sua igreja Você está mirando a sua igreja e achando que a igreja não é forte? e pensando que a igreja não é forte? Se você está falando assim, pensando assim, Você está falando ou pensando assim? você está pensando e falando o que o diabo está falando. Você está pensando e falando lo mismo que o diabo. Quando nós criticamos a nossa igreja, Quando criticamos nossa igreja, quando nós criticamos nosso pastor, quando criticamos nosso pastor, quando nós criticamos nossos irmãos, quando criticamos a nossos irmãos, nós estamos falando as palavras do diabo. estamos falando as palavras do diabo. Nós não fomos criados para isso. Não fomos criados para isso. Jesus Cristo não morreu e ressuscitou para isso. Jesus Cristo não morreu e ressuscitou para isso. Nós fomos criados para andar com Ele. Fomos criados para andar com Ele. Amém. Amém? Para manifestar Ele. Para manifestar Ele. Vamos lá, Isaías capítulo 40, Vamos ver Isaías capítulo 40, 25 a 31. del, 25. del 25 al 31. ¿A qué pues me haré semejante o seré asimilado? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta su ejército a todas, llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino es escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Por quê? Por que fica perguntando? Por que fica clamando? ¿Por qué quedar preguntando y clamando? Continua. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas? No has, Não há sabido? 28. 28. No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra. Você não tem ouvido ¿Usted no ha oído que Ele é Deus? que Él es Dios? Por que fica olhando as situações? ¿Por qué usted está mirando las Por situaciones? que olhando os caminhos que o diabo tem criado? ¿Por qué mirar los caminos que han sido criados por el diablo? Os problemas que são levantados. Los problemas que son levantados. Você não tem ouvido ¿Usted no ha escuchado que Deus que Dios es el Dios del siglo, el cual crió los términos de la tierra? Ele não se trabalha nem se fatiga. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nós temos Deus incomparável. Tenemos un Dios incomparable. O diabo pode falar o que quiser, El diablo puede decir lo que él quiera, mas nós temos Deus poderoso. pero tenemos a un Dios poderoso. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Continua. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. 31. Mas, olha essa mas. Más, mire el más. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amém. Amén. Você está entendendo? ¿Usted está entendiendo? Muitas pessoas falam, eu estou cansado, Muchas personas han dicho, yo estoy cansado, fatigado, fatigado, é difícil, es difícil, problemas, hay problemas, crisis, enfermedades, opressão, depresión, Ai, ai, ai. ay, 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 E nós ficamos com os ossos mortos aí. y quedamos como huesos muertos por ahí. Mas nós temos Deus poderoso. Pero tenemos a un Dios poderoso, Ele vem com o sopro da vida y Él viene con el soplo de la para vida, ressuscitar, para resucitar, para para vivificar vivificar e para trazer para nós y para traer a nosotros vida. vida, Glória de Deus. gloria de Dios. Você foi criado para correr Usted fue creado para e correr não ficar exausto. y no quedar cansado. Você foi criado para andar Usted fue creado para e andar não ficar cansado. y no quedar cansado. Você foi criado para voar. Usted fue creado Voar alto para como águia. volar como Voa. águila. Amém. Amén.
já sabe como é águia? Você já sabe como é um águila? Você já viu águia? Tem águia aqui? Você já viu um águila? Há águila aqui? Tem águias aqui? Há águilas aqui em Chile? Não. Tem Sim. lá nas montanhas, assim, né? Lá no sul, nas montanhas, assim. Águia é uma ave muito interessante. E o águila é ave assim, muito interessante. A águia não fica lá. Vamos lá. O águila não queda assim, vamos. A águia não faz isso. O águila não faz isso. A águia sabe o que ele faz? Ele abre as asas. O águila sabe o que ele faz? Ele só abre faz suas asas. E só lo hace assim. E o ar levanta. E o aire lo levanta. E é assim que Deus faz com a gente. E é assim que Deus faz com nós. Nós abrimos nossa vida. Nós abrimos nossa vida. E o vento do Espírito Santo. E o vento do Espírito Santo vem e levanta-nos para voar alto como a águia. Para voar alto como uma águia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Amém? Amém? Nós não podemos olhar situações. Não podemos mirar as situações. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Nós vimos uma história lá em Marcos 9. Vimos a história de Marcos 9. Começando no versículo 17. Começando no versículo 17. Tem a história de um pai com um filho endemoniado. Há a história de um padre que tem um filho que está endemoniado. E os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E os discípulos não han logrado deixar fora o demônio. Então traz ele para Jesus. Então se lo traem a Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus lhe faz uma pergunta. Versículo 21. Versículo 21. Marcos 9, 21. E Jesus perguntou a seu padre: ¿Cuánto tiempo há que lhe aconteceu esto? E ele lhe dijo: Desde niño. Jesus vem perguntar: desde quando? Jesus lhe pergunta: ¿Desde quando ha passado isso? Quanto tempo tem esse problema? ¿Hace quanto tempo que há esse problema? Desde criança. Desde niño. Desde criança. Desde niño. Já é homem. Já és homem. Já passou anos. Já se passaram anos. Às vezes as situações são assim. Às vezes as situações são assim. Passou muito tempo. Já se passou muito tempo. E nós pensamos que não tem jeito. E pensamos que já não podemos fazer nada. Sempre vai ser assim. Que sempre vai ser assim. Mas Jesus está aqui para falar para você. Pero Jesus está aqui para dizer-te a ti. Não tem tempo demais para Ele. Não há muito tempo para Ele. Não tem problema grande demais para Ele. Não há problemas que são tão grandes para Ele. Olha aqui, versículo 23. Mira o versículo 23. Jesus declarou. E Jesus lhe dijo: Si puedes creer, al que cree, todo é possível. Todo é possível. Se puedes. Interessante. É interessante. É a sua versão diferente. Volta a ver 22. El 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. O pai fala: se puedes. El padre le dice así: si tú puedes. Se tu puedes. Pode acontecer. Puede pasar. Jesus depois fala: se puedes. Y Jesús después le dijo así: si puedo. Se puedes. Si puedes. Tipo assim, né? Por ejemplo, así, más o menos. Bom, se você pode me ajudar. Si usted puede ayudarme. Se eu posso. Y él dice: si yo puedo. Claro que posso. Por supuesto que eu puedo. Nada é impossível. Não há nada impossível. É mais ou menos isso que Jesus está falando. O pai fala: se tu pode, sabe, seria muito legal. Es más o menos que Jesus está hablando. El Padre dice a Jesús así: sabe, Señor, si tú puedes, sería así muy bueno. E Jesus está falando: y Jesús está diciendo: se pode? Si yo puedo. Claro que posso. Por supuesto que puedo. Nada é impossível. Nada es imposible. Para aquele que crê. Para los que creen. Amém, irmãos? Amém, hermanos? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então nada é impossível. Entonces nada es imposible. O inimigo pode falar o que quiser. El enemigo puede decir todo lo que él quiera. Ele pode levantar qualquer problema. Él puede levantar cualquier problema. Ele pode falar: você é apenas ossos mortos secos. Ele pode decirte así:
tú eres solo huesos muertos, secos. Mas Jesus está aqui falando, se creres, tudo pode fazer. Pero Jesús está aquí hablando, si usted cree, usted puede hacer cualquier cosa. Pois não é nada impossível para Deus. Porque no hay nada imposible para Amém. Dios. Amén. Você sabe o que impede a gente agir? ¿Se sabe que nos ha impedido de actuar? O óbvio. El obvio. A situação, La situación, a la circunstância, circunstancia, o sentimento, los sentimientos, as las palavras, palabras, as críticas, las críticas, os pensamentos, los pensamientos, o nosso passado, nuestro pasado, os erros, los errores, as las falhas. fallas. O diabo apenas mostra para nós essas coisas El diablo está mostrando a nosotros solo estas cosas e a gente entra em pânico. y nosotros quedamos en shock. Entendeu? ¿Me entiende? O diabo mostra o seu passado, El diablo te ha mostrado su pasado. ele mostra a realidade presente, Él está mostrando la realidad del presente. as palavras que pessoas falam de você, Las palabras que la gente ha dicho acerca de ti, as críticas, las críticas, e nós entramos em pânico, y ahí quedamos así, pánico. Y pensando que não tem jeito. pensamos que no hay nada que podemos hacer, Mas se nós pudéssemos pero si pudiéramos ter a visão de Deus tener la visión de Dios e ver realmente que Ele chegando, y ver realmente cuando Él está llegando, Ele abrindo os céus abriendo los cielos e Ele derramando o seu Espírito. y derramando su espíritu. Wow. Se você pode pegar essa ideia, Se você essa pode- visão, Usted puede tomar esa idea, esa visión. pode parecer difícil, Puede parecer difícil, mas se você tem a visão de Deus pero si usted tiene la visión de Dios e você crê y nele, usted cree en Él, nada é impossível. nada es imposible. Amém? Amén. A situação pode ser esmagadora, La situación puede ser aplastadora, pode ser desesperada, puede ser desesperadora, mas quando Deus entra em cena, pero cuando Dios entra en el escena, o impossível se torna possível. lo imposible se vuelve posible. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Quero mostrar para vocês. Yo quiero mostrarle. O Davi, David, o rei Davi, el rey David, quando era menor, cuando era más chico, nós conhecemos a história, conocemos la historia ele lutando contra Golias. de él peleándose, luchando contra Goliat. Quero falar para você alguma coisa. Pero yo quiero decirles una cosa. Davi não venceu a guerra. David no venció la guerra. Sabia disso? ¿Usted sabía de eso? Ele não venceu a guerra. Él no venció la guerra. Ele derrotou Golias. Él derrotó a Goliat. Mas Pero o que aconteceu? lo que pasó, Primeira coisa, vamos lá olhar 1 Samuel, la primera cosa, primero, 17. vamos a ver 1 Samuel 17, versículo 48. versículo Eu quero 48. mostrar algo muito interessante. Yo quiero mostrarles algo que es muy interesante. Que nós pensamos Que pensamos que David mató a Goliat e acabou tudo. y todo se acabó. Mas não é assim. Pero no fue así. Porque às vezes a igreja é assim. Porque a veces la iglesia es así. O pastor é Davi. El pastor es David. E o pastor vai matar o El Golias. pastor va a matar a Goliat. Ele mata Golias Y él mata a Goliat. e aí agora está tudo bem. Y ahí ahora está todo bien. Não. No. Vamos ver, primeira coisa. Vamos a ver. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Primeira coisa, antes dessa coisa de Golias, quero mostrar para você. La primera cosa, antes de esa cosa de Goliat, yo quiero mostrarles otra cosa. Davi está aí com, como chama? David estaba con su onda, Né? E está lá em pé, estaba de pie, o filisteu Golias, y el filisteo Goliat, ele vê Davi, él mira a David, ele dá risada. ríe, Não tem risada. ¿sí? Ríe, sonríe, o le da risa, como que Tão da, pequenininho, né? Ele dá risada. y él sonríe, Ele fala, que isso? y él dice, no, ¿qué es eso? Moleque, Un niño, vai lutar contra mim? va a luchar contra mí. Aí Golias vem assim. Y el Goliat viene así. No momento que o filisteu entrou
lá para descer do vale, Y en este momento que el filisteo empieza a bajar el valle, o que Davi fez? ¿qué hizo David? O quê? Correu depressa. Corrió así apurado. Meu, Oh, quem é você? ¿quién eres tú Pensar que pode que está pensando que tú desafiar o Deus vivo. que puedes desafiar al Dios vivo? Amém? Amén. Você está entendendo? Você está Às entendendo? vezes, quando o Golias entra em cena, A veces cuando Goliat entra en el escenario, nós estamos correndo sim, estamos corriendo, sí, na outra direção. a la otra dirección, Mas nós precisamos entender pero necesitamos entender que Deus está conosco. que Dios está con nosotros. Não importa o tamanho do problema. El tamaño del problema no importa, Não importa o tamanho do problema, da situação. el tamaño de la situación no importa, Não importa o tamanho da no enfermidade. importa la enfermedad, Você corre para essa batalha. se va a correr a la batalla, Porque Deus está com porque você. Dios está contigo. E você pode derrotar sim. Te puede derrotar, sí, Porque nada é impossível porque nada es para imposible aquele que crê. a los que creen. Amém? Amén. Amém, irmãos? Agora, por que Davi corre? Ahora, ¿por qué David corre? Porque ele corre para a batalha. Porque él corre la batalla. O exército está com medo. Porque el ejército estaba con miedo. Ele não tem nem guarda-costa aí, Él no tenía un guardaespaldas, nem respaldo. respaldo, Nem respaldo, né? respaldo sería alguien que le ayudase. No tenía protección. Isso, né? Todos estavam com medo. Todos tenían miedo. Estava escondido. Estaban escondidos. Deixa eu falar para você. Déjame decirle, Nós não fomos chamados no fuimos llamados para ficar juntinho nas trincheiras, para quedar dentro de las trincheras, preparando uma boa defesa preparando una buena defensa contra o ataque inevitável do inimigo. contra el ataque inevitable del enemigo. E problema número 1 das igrejas hoje em dia Y el problema número uno de las iglesias de nuestros días é nós estamos nas trincheiras es que están en las trincheras preparando uma defesa preparando la defensa quando o inimigo vem para atacar. para cuando el enemigo venga a atacar. Você não vai achar isso em nenhum lugar na Bíblia. Usted no va a encontrar eso en ningún lugar en la Biblia. Todo lugar você vai achar Deus declarando: marcha, En todos los lugares usted va a encontrar Dios ordenando: marche, ir para frente. vaya adelante, A batalha, a la batalla, a vitória a la victoria. é certa. Es cierto. Eu sou contigo. Yo estoy contigo. Eu sou Deus do exército. Yo soy el Dios de los Eu pelejo ejércitos. para vocês. Yo peleo por Aleluia. ti. Aleluya. Porque Davi corre para a batalha, ¿Por qué David corre a la batalla? pois ele quer declarar a glória do Senhor, Porque él desea declarar la gloria del Señor, para que todos possam ver e ouvir. para que todos puedan ver y oír. Não é sobre a batalha. No es sobre la batalla. A batalha não é ponto importante, La batalla no es un punto importante, mas é para mostrar a glória do Senhor. sino que mostrar la gloria del Señor. Lázaro morreu, Lázaro murió, enfermidade levou ele à morte. la enfermedad lo llevó a la muerte, Mas o foco não era a enfermidade nem na morte. pero el enfoque no era la enfermedad y tampoco la muerte. O foco era a glória de El Deus enfoque era la gloria de Dios sendo avivada na vida de Lázaro. siendo avivada en la vida de Lázaro. Amém. Amén. Mas vamos ver o que acontece. Pero vamos a ver qué pasa. Versículo 52. Versículo 52. Versículo 52. Versículo 52. 17:52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. Quando ele matou Golias, cortou a cabeça de Golias, levantou a cabeça, Cuando David derrotó a Goliat, mató a él, cortó su cabeza y levantó la cabeza, o que o exército fez? ¿qué hizo el ejército? Levantou. Se levantó.
Aqueles que estavam com medo, los que tenían miedo, aqueles escondidos, los que estaban escondidos, né? o De repente eles têm coragem, de repente se vuelven valientes, eles levantam se levantan e eles correm atrás do y inimigo. persiguen al enemigo E eles derrotam o y inimigo. derrotan al enemigo. Sabe alguma coisa? ¿Sabe de una cosa? Só estava precisando Davi levantar La única cosa necesaria era que se levantara un David para começar o ataque, para empezar el ataque, para levantar o exército. para levantar un ejército. Sabe, tem alguém esperando por Davi. ¿Sabe? Hay alguien esperando por un David. Cadê os Davis aqui? ¿Dónde están los Davids aquí? Ou você está esperando Davi? ¿O es usted que está esperando un David? Você está esperando Davi? ¿Usted está esperando un David? Ou Deus está chamando você, seja Davi na O vida? Dios está llamando a usted para Levanta. que sea un David y levántese. Eu sou contigo. Yo soy contigo. Você vai ver a vitória. Usted va a ver la victoria. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Agora, Ahora, essa é só a introdução. eso es solo una introducción. Eu quero agora conversar com vocês. Ahora yo quiero hablar con ustedes. Essa é a segunda vez que eu estou aqui em Chile. Esta es la segunda vez que yo estoy aquí en Chile. Primeiramente, eu quero agradecer mesmo vocês. Primero yo quiero darles gracias. Vocês são demais. Ustedes son buenísimos. Muito bem recebidos aqui. Yo fui muy bien recibido aquí. Foi muito bom ver vários rostos familiares de novo. Fue muy bueno poder rever a muchos rostros que me son conocidos. A maneira que vocês recebem com muito amor, La manera como ustedes reciben a nosotros con mucho amor, com muito carinho. con mucho cariño. Demais. Eso es muy bueno. Muito obrigado. Muchas gracias. O café lá, meu Deus, que coisa boa. El café, gostoso, né? precioso. Café, todos os pães e Os pães, azeitonas. azeitonas. A maneira que vocês, com muita excelência, vocês fazem. Quiero agradecer por esa manera como ustedes han hecho la cosa con excelencia. Cafecito. El cafecito, Então, tudo aqui. Cuidando bem. Obrigado. cuidando bien. Muchas gracias. Eu também quero parabenizar vocês. Yo también quiero felicitarles, Comparando da última vez, haciendo una comparación con la última vez, que foi 3 anos atrás, que hace 3 años, e agora y ahora eu vejo que vocês têm mais alegria. yo veo que ustedes tienen más alegría. Eu vejo que vocês têm mais fome de Deus. Yo veo que ustedes tienen más hambre de Dios. Eu vejo vocês mais yes. Yo veo a ustedes así más, yes. Porque na outra vez, Porque en la otra vez, que esse gringo está falando. que este gringo está hablando. Mas hoje vocês estão mais abertos. É muito bom ver isso. Pero hoy ustedes están más abiertos y es muy bueno poder ver eso. E eu sei que você está aqui declarando, nós queremos mudar Arica. Y yo sé que ustedes están aquí declarando, queremos cambiar Arica. Nós queremos mudar a nossa cidade, Queremos cambiar nuestra ciudad, nossas famílias. nuestras familias. Nós queremos crescer. Queremos crecer, Nós queremos multiplicar. queremos multiplicar, Nós queremos realmente destacar queremos realmente así destacar Arica para as nações. Arica a las naciones. Amém. Amén. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Pero yo quiero preguntarles una cosa. Você realmente quer mudar Arica? ¿Usted realmente quiere cambiar Arica? Verdadeiramente quer? ¿Verdaderamente? Quer mudar Chile? ¿Usted quiere cambiar a Chile? A pergunta então é o seguinte: Entonces la pregunta es la siguiente. o que você está disposto a fazer para isso acontecer? ¿Qué usted está dispuesto a hacer para que esto suceda? Até que ponto você está disposto a abrir mão? ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a renunciar? Não tem essa expressão, não. Nós temos a expressão em português de abrir mão, né? Es que hay una expresión en portugués de abrir mano, Por isso eu faço. que es, por ejemplo, así: yo abro mano de esta agua para que el pastor David pueda tomar. Entonces, renunciar a algo Gracias. para mí mismo, por otra persona. Até que ponto ¿Hasta qué punto você está disposto usted está dispuesto de abrir mão a renunciar de prazeres, de placeres? de tempo, ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a renunciar a placeres y tiempo
coisas, a cosas, rotina, su rutina, a própria vida. su propia vida. Vale a pena? ¿Vale la pena? Vale a pena. ¿Vale la pena? Hay esa alabanza que va a valer la pena en español. ¿No? Pergunta assim, até que ponto? Entonces, ¿hasta qué punto? Porque, na verdade, nós vivemos para nós Porque mesmos. en verdad vivimos para nosotros mismos. Meus desejos, Mis deseos, meus gostos, mis gustos, meus mis prazeres, placeres, minhas emoções, mis emociones, minha rotina, mi rutina, meu tempo. mi tiempo. Deixa eu falar para você. Déjame decirle, Se nós continuarmos com o eu, si seguimos con nuestro yo, Arica não vai ser mudada. Arica no será cambiada. Chile vai continuar como está. Y el Chile va a seguir así como está. Para ganhar a cidade, Para ganar la ciudad, para conquistar a para cidade, conquistar la ciudad, coisas têm que mudar. algunas cosas necesitan cambiar. E tem que começar onde? Y debe empezar a dónde? Onde? ¿Dónde? Comigo mesmo. Conmigo mismo. Nós precisamos entender, manifestar Jesus, Necesitamos entender que manifestar a Jesús destacar para pessoas podem ver. es destacar para que la gente pueda ver. Algo tem que chamar a atenção. Entonces alguna cosa debe llamar la atención. Temos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. O que faz você diferente? ¿Qué hace de su vida diferente? O que faz essa igreja destacar? ¿Qué hace de esa iglesia diferente? É simplesmente porque tem um pastor brasileiro? ¿Es solo porque hay un pastor brasileño? Porque é uma igreja chamada Batista Filadélfia? ¿Porque es una iglesia llamada Bautista Filadelfia? Porque canta as músicas animadas? ¿Porque canta músicas movidas? Não. No, Precisa algo diferente. necesitamos algo distinto. O que faz a diferença entre você e um outro cidadão dessa cidade? ¿Qué hace la diferencia entre usted y cualquier otro ciudadano de esta ciudad? 1 Pedro 4:2. Deixa eu ver se essa versão. 1 Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para não viver o tempo que resta na carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Quer dizer, Eso quiere decir o passado já foi. que el pasado ya fue. Não pode mudar o passado. No podemos cambiar el pasado. Mas o tempo que você tem Pero los tiempos que usted tiene, hoje desde hoy até quando? ¿hasta cuándo? Você não sabe quanto tempo tem. Usted no sabe cuánto tiempo te queda. Pode ser somente hoje, Puede ser solo hoy, pode ser mês, puede ser un mes, pode ser anos. puede ser años. Mas o tempo que lhe resta, Pero el tiempo que me resta, não vive, né, no voy a vivir na concupiscências dos en homens, la concupiscencia de los hombres, nos prazeres dos en los homens. placeres de los hombres. O que o mundo fala que é bom, Lo que el mundo ha dicho que es bueno, o que o mundo fala que é prazeroso, né? lo que el mundo dice que es placeroso, placentero, Isso. que es placentero, Não é para sua vida. no es para su vida. Mas pastor, Pero pastor, eu gosto. me gusta, É gostoso. es bueno, Faz parte da minha vida. es parte de mi vida, Faz parte da minha cultura. es parte de mi cultura. Espera aí. Espere, Qual cultura você vive? ¿cuál cultura usted ha vivido? Vocês são chilenos? ¿Ustedes son chilenos? Sim ou não? ¿Sí o no? Eu leio aqui na Bíblia
Yo leo aquí en la Biblia que nós somos peregrinos aqui, que somos peregrinos aquí, estrangeiros aqui. extranjeros aquí. Nossa terra não é aqui. Nuestra tierra Nós, no nós, es aquí. desculpa, nós não somos cidadãos dessa terra. No somos ciudadanos de esta tierra. Nós somos embaixadores do reino de Somos Deus. embajadores del reino de Eu tenho Dios. um novo documento, Yo tengo un nuevo documento, nova una identidade. nueva identidad. Meu passaporte Mi pasaporte não é americano, no es americano, não é brasileiro, no es brasileño, não é chileno, no es chileno. é diplomata Es do embaixador dos reis dos reis, Senhor dos senhores. embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eu não vivo cultura americano, brasileiro, chileno, japonês, coreano. Eu vivo cultura do Rei dos Reis. Yo no vivo la cultura americana, brasileña, chilena, japonesa, coreana. Yo vivo la cultura del Rey de Reyes. Amém? Amén. E isso quer dizer Y eso quiere decir que muitas vezes, que muchas veces, a maioria das vezes, la mayoría de las veces, eu vou abrir mão yo voy a renunciar das coisas desse mundo a las cosas de este mundo para viver a vontade de Deus. para vivir la voluntad de Dios. O que eu vou fazer? ¿Qué voy a hacer? O que eu vou falar? ¿Qué voy a hablar? O que eu vou pensar? ¿Qué voy a pensar? Vai ter que estar conformado Debe de acordo estar de acuerdo com a vontade de con la Deus. voluntad de Dios. Não o que a cultura chilena fala, No lo que la cultura chilena dice, não o que a mídia na televisão fala. no lo que la gente de la tele está diciendo. Você sabe como está na televisão, né? Você sabe cómo está la tele. A televisão fala, você precisa isso, La televisión te dice, usted Você- necesita eso. você precisa comer isso, Usted necesita comer esto. você tem que comprar isso, Usted debe comprar esto. tem que beber isso. Tomar esto. O mundo fala isso. El mundo está hablando eso. E se nós andamos de acordo com o mundo, Y si andamos de acuerdo con el mundo, qual é a diferença? ¿cuál es la diferencia? Onde está o destaque? ¿Dónde está el destaque? Eles vão olhar para nós Ellos van a mirar a nosotros. e falar o quê? Ellos van a mirar a nosotros y ¿qué van a decir? Por que eu preciso ir para a sua igreja? ¿Por qué yo necesito ir a su iglesia? Você fala como eu falo? Usted habla como yo hablo, Você faz como eu faço? hace las cosas como yo hago, Você come e bebe como eu bebo? come y toma como yo como y tomo. Compra as coisas que eu compro? Usted compra las mismas cosas que yo compro. Assiste as mesmas coisas que eu assisto na televisão? Usted ve las mismas cosas que yo veo en la tele. Por que eu preciso de Jesus? ¿Por qué yo necesito de Jesús? Aí você fala, não, mas é Jesus que ele completa tudo. Ahí usted va a decir así, no, es que Jesús completa todo. Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Déjame decirles una cosa. Jesús não é a cereja em cima do sundae. No es la cereza, no, cereza, arriba del helado. Entendeu? Jesus não é, você pode ter os bolos de sorvete, Jesús no es, usted puede tener así como esas pelotas así de helado, você pode ter chantilly chantilly, e as nozes, no, merengue, todas essas nuez, coisas do mundo. todas las cosas del mundo. Aí você coloca Jesus em cima. Ahí usted viene y pone a Jesús arriba de todo. Jesus não é a cereja. Jesús no es la cereza. Jesus é tudo. Jesús es todo. Ele é o centro da sua vida. Él es el centro de su vida. E se isso quer dizer, Y si eso quiere decir você vai ficar sem a chantilly, que usted va a perder el chantilly, sem as nozes, sin nuez, até sem o sorvete, incluso sin el então helado, abre mão sim entonces renuncia a todo e declara sim, y Senhor. declare, sí, Señor, Eu quero viver yo quiero vivir como cidadão do céu, como ciudadano de los cielos, porque eu quero destacar porque yo quiero destacar a glória de Deus, su gloria, porque Arica precisa mudar, porque Arica necesita cambiar, precisa ver Jesus Cristo, necesita ver a e eles Jesucristo, não vão ver y ellos no van a ver se a cereja está escondida no meio da chantilly. si la cereza está escondida dentro del helado. Compreende? ¿Me entienden? Você está entendendo isso? ¿Me están entendiendo? É muito sério Es isso. muy serio esto. Nós precisamos entender que nós temos que ser diferente. Necesitamos entender que tenemos que ser distintos de la gente. Uma camiseta não faz você diferente. Una polera no te hace distinto de la gente. Uma música não faz você diferente. Una música no va a hacer ninguna diferencia. Mas aquele que anda no Espírito Santo, Pero aquel que anda en el Espíritu e Santo pessoas olham para você y la gente empieza a mirar a e ti fala, homem de Deus, y empieza a decir, es un hombre de Dios, mulher de Deus, una mujer de Dios, jovem de un Deus. joven de Dios. Wow. Segundo Reis
Segunda capítulo Reis. 4, Segunda Reis 4, versículo 8 e 9. 8 e 9. Olha isso aqui. Aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem, e havia allí uma mulher importante que lhe invitava insistentemente a que comesse. E quando ele passava por allí, venia a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Não fez milagres, Ele não hizo ningún milagro, não pregou grandes mensagens, não predicou grandes mensagens, não ficou gravando DVDs, CDs, não colocou no YouTube. ele não havia gravado esses CDs, DVDs, subido vídeos em YouTube. Ele não fica falando, eu sou da Igreja de Filadélfia. Ele não estava dizendo assim, não, eu sou da Igreja de Filadélfia. Ele simplesmente estava vivendo. Ele simplesmente estava vivendo. E essa mulher falou: esse é um homem de Deus. E esta mulher dijo: este homem é um homem de Deus. Porque a glória destacou na vida dele. Porque a glória se destacava em sua vida. Amém? Amém? Interessante. É interessante Pessoas. que as pessoas, Se nós perguntamos para pessoas, se perguntamos a las personas, seus amigos, a seus amigos, vizinhos, vecinos, chefe, seu jefe, colegas, seu amigo, o que eles iam falar de você? que eles iam falar Que- acerca de ti? O que eles iam falar de mim? Que eles iam falar de mim? Será que eles iam falar homem de Deus? Será que eles iam dizer é o nome de Deus? Ou simplesmente falar, não, é um crente, Ou simplesmente vão dizer é um creyente? vai na igreja, Ele assiste na igreja, meio fanático, é como fanático, mas pero ele assiste a mesma coisa que eu assisto na TV, ele vê a mesma coisa que eu vejo na tele, ele bebe como eu bebo, ele toma como eu tomo, ele come como eu ele como, come como eu como, ele anda como eu ando, anda como eu ando, ele critica como eu critico. critica como eu critico. Jesus. Jesus, Nós precisamos necessitamos ter a presença do Espírito Santo tão forte em nossas vidas, ter a presença do Espírito Santo tão forte em nossa vida, disposto de abrir mão estar dispostos a renunciar, até as coisas que a gente gosta, incluso as coisas que mais nos gustam, para que pessoas possam conhecer Jesus. para que a gente pueda conhecer a Jesus. Nós precisamos estar dispostos de viver para Ele, por meio dele. Necessitamos estar dispostos a viver para Ele, por meio dele. Eu faz 30 anos que estou no Brasil, E há 30 anos que eu estou em Brasil. e eu me considero meio brasileiro. E eu me considero assim, meio brasileiro. Eu sei as culturas, os jeitos do Brasil. Já conosco assim a cultura e a maneira de fazer as coisas em Brasil. Eu falo razoavelmente bem português. Hablo assim, mais ou menos bem português. Mas foi interessante. Mas foi interessante. Quando eu estava em São Paulo Quando eu estava em São Paulo, com o pastor Domingos, com o pastor Domingos, nós estávamos em uma loja fuimos a uma tenda e o pastor conversando com o vendedor, e o pastor estava conversando com o vendedor. e eu fiz uma pergunta. E eu hice uma pergunta. Eu não lembro, alguma coisa sobre uma camisa. Não me acuerdo bem, mas alguma coisa sobre uma camisa. Frase curta. Uma frase curta. O vendedor olhou para mim E o vendedor mirou a mim e falou: você não é brasileiro. e me disse assim: "Você não é brasileiro." Como? E eu, como? Eu falei uma frase. Eu disse só uma frase. Estava andando na rua. Eu estava caminhando em uma calle. Cheguei na porta da igreja. Cheguei na porta da igreja. Uma pessoa que não me conhece, E uma pessoa que não me conhece, não sabia nada de mim. não sabia nada de mim. Eu cheguei, Quando eu cheguei, não falei nada. não falei nada. Ele olhou para mim. Ele mirou a mim assim: Você é gringo, né? Usted é gringo, certo? Não falei nada. Eu não falei nada. Calça era brasileiro. Mi pantalão assim, mi jeans era brasileiro. Camisa brasileira. Camisa brasileira. Sapato brasileiro. Sapato brasileiro. Até cueca brasileira. Incluso mi calzoncillo era brasileiro. Como sabe que eu sou gringo? Como vai saber que eu sou gringo? Não
sei o jeito que você andou. Yo no sé su manera de andar. E o Espírito Santo falou para mim naquele momento. Y el Espíritu Santo me dijo en este momento: É assim que tem que ser sua vida espiritual. así debe ser su vida espiritual. Até o jeito de você andar, pessoas têm que perceber, você não é deste mundo. Incluso por su manera de andar, la gente debe saber que usted no es de este mundo. Você é do cidadão dos céus. Que usted es un ciudadano de los cielos. Amém. Amén. Precisa ter Jesus Cristo vivendo completamente, totalmente, plenitude em nossas vidas. Necesitamos tener a Jesús viviendo completamente, totalmente en su plenitud en nuestras vidas. Porque senão, Porque si no, é simplesmente mais um grupo es simplemente un grupo más que pessoas vão passar na frente do seu prédio que las personas van a pasar así enfrente a su edificio e vendo uma cereja. y van a ver una cereza. Nós não fomos chamados para mostrar uma cereja. No fuimos llamados para mostrar una cereza. Fomos chamados para mostrar a glória de Deus. Fuimos llamados para mostrar la gloria de Dios. Amén. Amén. Amém? Amén. Então a pergunta, irmãos, Entonces la pregunta es, hermanos, você está disposto de abrir mão? ¿usted está dispuesto a renunciar? Você realmente quer mudar Arica? ¿Usted realmente quiere cambiar Arica? Para mudar Arica, Para cambiar Arica, tem que mudar seu coração. mi corazón necesita ser cambiado. Não é somente crer em Jesus. No es solo creer en Jesús. Não é somente ser membro da igreja. No es solo ser miembro de la iglesia. Não é somente assistir os cultos. No es solo asistir a los cultos, Mas viver Jesus Cristo. sino que vivir a Jesucristo. Senão nós vamos ser ossos secos. Si no, vamos a ser como los huesos secos. Jesus, Jesús, especialmente nesse dia, especialmente en este día, dia da ressurreição, el día de la resurrección, Ele quer soprar aqui nessa manhã. Él nessa quiere tarde. soplar aquí en esta mañana, en esta tarde. Ele quer trazer vida nova para nós. Él quiere traer una nueva vida a nosotros. Porque Deus também quer alcançar essa cidade. Porque Dios también quiere alcanzar esta ciudad. Sabe alguma coisa? ¿Sabe de una cosa? Jesus Cristo Jesus morreu na Cristo. cruz. Jesucristo murió en la cruz. Amém? Amén. Morreu para nossos pecados. Amém? Murió por nuestros pecados. Amén. Mas Ele não morreu na cruz Pero Él no ha muerto en la cruz para que nós podemos chegar a Ele para que podamos llegar en Él e falar, me perdoe, Senhor, y decirle, perdóname, Señor, e depois y levantar después levantarnos e voltar a pecar. y volver a pecar. E depois chegar para Ele, Y después se acercar a Él. oh, me perdoe, Oh, Jesus. perdóname, Jesús. E levantar Y levantar e voltar a viver do mesmo jeito. y volver a vivir de la misma manera. O problema é que nós achamos El problema es que hemos pensado que Jesus Cristo que Jesucristo simplesmente está na cruz simplemente está en la cruz para ficar perdoando, perdoando, perdoando. para quedar así perdonando, perdonando y perdonando. Mas Jesus não morreu para isso. Pero Jesús no murió por eso. Ele morreu, mas ressuscitou Él murió, pero resucitó para dar vida, para dar vida, não a vida de pecado. no una vida de pecado. Ele morreu Él murió para nos libertar para nos da liberar escravidão do pecado, de la esclavitud del para pecado, não viver mais no pecado, para no vivir más en el não pecado, viver mais como o mundo, no vivir más como el mundo, não pensar como o mundo no pensa, pensar como el mundo não piensa, agir como o mundo age, no actuar como el mundo actúa, não faz as coisas do mundo. no hacer las cosas del mundo. Ele não, como nós vimos ontem à noite, Como vimos ayer, Ele não colocou-nos para sentar em lugares celestiais, Él no nos puso para asentar en los lugares celestiales, para que quando nós temos desejos, para que cuando tengamos deseos, nós descemos dos lugares celestiais, bajamos de los lugares celestiales, satisfazer nossos prazeres, ahí satisfacemos nuestros placeres e depois y después voltamos para subir nos lugares celestiais. volvemos y subimos en los lugares celestiales. Jesus não morreu para isso. Jesús no murió por eso. Jesus morreu Jesús murió para que nós podemos para que podamos ser, to be. be. Vocês sabem o verbo to be em ¿Se inglês? sabe el verbo to be? To be, en inglés? né? To be. To be. I am, you are, he is, she is. I am, what? Atos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Olha isso. Mira. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ele não fala Él no está hablando que recebereis poder que vamos recibir poder do Espírito Santo del Espíritu Santo para você testemunhar. para que usted pueda dar testimonio. Presta atenção, gramática, lembra? Ponga atenção, Cada gramática. palavra é importante. Cada palabra es importante. Não fala que para você testemunhar. Él no está diciendo que usted va a dar testimonio. Qual é o verbo? ¿Cuál es el verbo? Verbo? Verbo Ser. ser. Sereis meus Seréis testemunhos. testigos. Não quer dizer você vai testemunhar, vai falar coisas. Eso no quiere decir que usted va a hablar de cosas. Você vai ser. Você vai ser. Usted va a ser. Você vai ser. Usted va a ser. Amém? Amén. E quando você é, Y cuando usted es, pessoas vão ver Jesus. la gente va a ver a Jesús. Salmo 40, Salmo 40. versículo 1 a 3. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. 2. 2. E hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. 3. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y esperarán en Jehová. Esperei no Senhor. Yo esperé en el Señor, Eu clamei a Ele. yo clamé a Él, Ele inclinou seus ouvidos. Él inclinó sus oídos, Ouviu meu clamor. me oyó, Me tirou da lamaçal. me sacó del charco de lodo, Colocou meus pés sobre a rocha. puso mis pies sobre la peña, Firmou meus passos. enderezó mis pasos, Colocou um novo cântico no meu coração. puso una nueva canción en mi corazón, Hinos de louvor nos meus lábios. alabanza en mis labios. Para quê? ¿Para qué? Para muitos possam Para que muchos puedan oír. Para ouvir? Diga, oír. Para ouvir? Para oír. Não. No. Qual é o verbo? ¿Cuál es el verbo? Não. Verán. Se eu entendo bem no espanhol, Si yo entiendo bien español, esse verbo é de ese verbo enxergar es coisas. de poder ver las cosas. Pensa comigo. Piense conmigo. Cântico, Cánticos, hinos de louvor, alabanzas, normalmente generalmente nós ouvimos, né? se oye. O que eles vão ver? ¿Qué ellos van a ver? Eles vão ver eu ser. Ellos van a ver yo Eles siendo. vão ver que Deus me tirou da escravidão do pecado. Ellos van a ver que Dios me ha quitado de la esclavitud del pecado. Eles vão ver a transformação da minha vida. Ellos van a ver la transformación de mi vida. Eles vão ver eu andando agora sobre a rocha. Ellos van a ver que ahora yo estoy caminando por la roca. Eles vão ver a minha alegria em louvar a Deus. Van a ver toda mi alegría en alabar a Dios. E eles vão ver isso. Y ellos van a ver eso. E eles vão temer o Y Senhor. van a temer a Dios. E eles vão chegar a Y Deus. van a ver a Dios. Você quer mudar Arica? Usted quiere cambiar Arica. Começa a ser. Empiece a ser. Amém. Amén. Amém, irmãos? Amén. Deus não existe Dios no existe para satisfazer as ambições humanas, para satisfacer las ambiciones humanas, nossos desejos, nuestros deseos, nossos interesses. nuestros intereses. Deus Dios é soberano. es soberano. Eu não sou. Yo no soy. Deus é o grande eu sou. Deus é o grande eu sou. Eu não sou. Yo no soy. Dios es el gran yo soy. Eu não sou. Yo no soy. O foco é reino de Deus. El enfoque es el reino de Dios. Não meu reino. No mi reino. Não meus desejos. No mis deseos.
Você está entendendo isso? ¿Usted está entendiendo eso? Eu não estou falando contra as coisas do mundo. Yo no estoy hablando contra las cosas del mundo. Não estou falando que você não pode comprar um carro. No estoy diciendo que usted no puede comprar un Eu não estou auto. falando que você não pode comer aquele churrasco, Usted um no ceviche. puede Não é comer isso. un asado, un ceviche. Eu não estou falando que você não pode assistir, tem que jogar fora a televisão. Não é isso. No te estoy diciendo que usted debe botar a su tele. Eu estou falando Yo estoy hablando que eu tenho que viver o reino de Deus. que yo tengo que vivir el reino de Dios. Quando eu vou comprar algo, Cuando voy a comprar algo, eu vou perguntar para ele. voy a preguntar a él. Entendeu? ¿Me entiende? A grande mentira que nós temos, que o inimigo tem colocado em nossas mentes, La gran mentira que Satanás ha puesto en nuestra mente que Deus é a prioridade número 1. es que Dios es la prioridad número 1. Isso é uma mentira. Eso es una mentira. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Sabe quando amanhã, segunda-feira, Sabe que mañana es día lunes. você tem uma lista de coisas que você tem que fazer. Usted tiene como Sí. una lista de cosas de sus quehaceres. Talvez tenha que pagar aluguel, Puede ser pagar su arriendo, pagar o carro, pagar su auto. tem que ir o médico, tem, né? Hay que, usted tiene una consulta en el, E você tem uma lista de prioridades. y hay Sim? una lista de prioridades. E quando você faz número 1, você tem que pagar aluguel. Amanhã tem que pagar aluguel. Entonces, cuando usted pone así en el número 1, pagar el arriendo, entonces mañana sí o sí yo tengo que pagar el arriendo. É importantíssimo. Eso es muy importante. Número 1. Número 1. Aí você vai no banco. Ahí usted va en el banco Aí você paga o aluguel. y paga el arriendo. O que você faz com aquela número 1 aí? ¿Qué usted hace con el número 1? Subraya Já foi. o lo borra. Aí você Ya pensa fue. mais sobre aquela coisa? Ahí usted va a volver a pensar sobre esa cosa. Já foi. Só Não. pensa no mês que vem. No, porque ya fue. Usted va a volver a Sí. pensar solo en el otro mes. Sim? Aí você vai no número 2. Ahí usted va al número 2. E às vezes nós tratamos Deus assim. Y a veces hemos tratado a Dios así. Tem minha lista. Yo tengo mi lista. Número 1. Número 1. Deus. Dios, Vou orar. voy a orar. Eu acordo de manhã. Entonces despierto en la mañana, Eu fico de joelhos. me arrodillo, Eu vou orar. voy a orar. Vou ler o capítulo da Bíblia. Voy a leer un capítulo de la Biblia. Eu levanto. Me levanto, Já foi. ya fue. Cumpri. Ya cumplí. Não, está errado isso. No, estamos equivocados. Porque o que eu vou fazer com as outras 23 horas do dia? Porque ¿qué yo voy a hacer con las otras 23 horas del día? Deus não é número 1. Dios no es el número 1. Deus é o centro de Dios tudo. es el centro de todo. Tudo que eu vou fazer está centrado nele. Todo lo que yo hago está centrado en Él. Quando eu vou pagar aluguel, Cuando voy a pagar el arriendo, está dependendo dele. yo dependo de Él. Eu sei que ele me deu dinheiro para pagar. Yo sé que Él me dio la plata Yo para que yo pueda agradezco a pagar. Él. Entonces yo le agradezco. Quando eu vou para o médico, Cuando voy al doctor, eu estou indo debaixo da liderança do meu Deus, yo estoy yendo bajo el liderazgo de mi Dios, da fé e confiança nele. con fe y confianza en Él. A maneira que eu vou tratar minha esposa, meu marido, La manera como yo voy a tratar a mi esposa o está su baseado no meu relacionamento com Deus. está basada en mi relación con Dios. Como eu vou falar com meus filhos, Cómo yo voy a hablar con mis hijos. depende de como está meu relacionamento com Deus. Depende de cómo está mi relación con Dios. Eu vou trabalhar, Yo voy a trabajar, mas estou com meu relacionamento com Deus. pero junto con mi relacionamiento con Você Dios. está me entendendo? ¿Usted me entiende? Deus não é número 1. Dios no es el número Ele é o uno. centro da Él minha es vida. el centro de mi Amém, vida. irmãos? Amén. Nós precisamos entender isso. Necesitamos entender eso. Amém? Amén. Já foi. Então deixa eu chegar para. ¿Alguien puede dar 10 minutos más al pastor David? Pidió que el tiempo ya se fue. ¿Quién puede darle 10 minutos? ¿Sí? Espera, mantenga sus manos. 10, 20, 30, 40. Una hora, pastor. Bora. Rapidinho. La canción con subtítulos. Que la canción esa va a valer la pena, está con subtítulos. Obrigado. Abre em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, 23. 33. Não, 20. 23.
6:23. Quero terminar falando com vocês. Eu quero terminar falando com vocês. Realmente para acendiar o desejo Para realmente encender este desejo de mudar seu coração, de cambiar seu coração, mudar sua igreja, de cambiar sua igreja, mudar essa cidade cambiar esta cidade e mudar Chile. e cambiar Chile. Eu creio que é possível. Eu creio que é possível. Amém? Amém? Deuteronômio 6:23. Deuteronômio 6:23. E sacou-nos de allá para traernos e dar-nos a terra que jurou a nossos padres. Moisés está falando para o povo de Israel, Moisés estava falando com o povo de Israel. falando que Deus tem dado essa terra, E estava dizendo que Deus havia dado esta terra, a promessa de Deus que a promessa de Deus, para os pais. que a promessa de Deus era para os padres. Esse agora o povo de Israel, E agora o povo de Israel, que já andou 40 anos. que já havia caminhado por 40 anos, Os pais os padres não queriam entrar na terra prometida. não queriam entrar na terra prometida. Eles estavam com medo dos gigantes, lembra? Eles tinham medo de los gigantes, ¿se acuerda? Por isso eles morreram no deserto. Por eso ellos murieron en el desierto. Deus tinha tirado do Egito Dios les había sacado de Egipto com promessa con promesa de levar para possuir e desfrutar a terra prometida. de llevarlos para poseer y disfrutar de la tierra prometida. Mas eles chegaram lá na porta da entrada Pero cuando ellos llegaron a la puerta de entrada, e eles rejeitaram. rechazaron. É difícil Es demais. muy difícil, É muito trabalho. es mucho trabajo. Tem gigantes. Hay gigantes, Nós somos poucos. somos pocos, Nós somos pequenos. somos pequeños, Vamos voltar. vamos a volver. E nós vimos Y vimos que Deus então deixou eles lá 40 anos que no Dios, deserto. que Dios les dejó por 40 años en el desierto. Eu fico imaginando Y yo imagino esses pais los padres falando para seus filhos. hablando a sus hijos. Filhos pequenininhos, depois cresceram. Los hijos que eran así, bien pequeños, después crecieron. Pai, Padre, por que nós estamos rodeando aqui no deserto? ¿por qué estamos aquí así caminando en el desierto? Não tem terra para nós? ¿No hay una tierra así para nosotros? Fico imaginando Y yo imagino o que esses pais falaram para seus filhos. que fue lo que los padres dijeron a sus hijos. Eles talvez falaram: olha, nós estávamos lá no Egito. Yo pienso que ellos pueden haber dicho así, ¿sabe, hijo? Estábamos en el Egipto. Talvez eles falaram sobre o tempo de escravidão. Puede ser que ellos hablaron sobre el tiempo de esclavitud. Talvez eles falaram como Deus até livrou deles. Yo pienso que puede haber dicho incluso como Dios les había sacado de Egipto, Contou sobre as pragas, les contó sobre las plagas, as maravilhas, las maravillas, o mar vermelho abrindo, el mar rojo siendo abierto, do maná que cai toda manhã. el maná que caía todas las mañanas, No dia que estava lá no Monte Sinai, en el día que estaba en el monte Sinai, vendo os monte Sinaí, trovões y los truenos, e ouvindo a voz de Deus, y escuchando a Dios, eles vendo Deus dando água no meio do deserto. ellos viendo así del lago que Dios les dio en el desierto, Eles falaram da promessa, da esperança do futuro, hablando de una promesa de esperanza y futuro, que Deus tinha dado uma promessa de uma terra, que Dios había dado una promesa de una tierra, mas pero nós chegamos perto, llegamos cerca, quase entramos, casi entramos, mas nós não conseguimos. pero no logramos. Eu fico imaginando isso. Yo imagino eso. O que nós vamos falar para nossos filhos? ¿Qué vamos a decir a nuestros hijos? O filho, ¿Sabe, hijo? vários pastores passaram aqui, Muchos pastores pasaron por aquí. pastores chilenos, Pastores chilenos, pastores brasileiros, brasileños,
americanos. Falaram muito sobre mudar Arica. Ellos hablaron mucho sobre cómo transformar Arica, Para mudar mesmo essa nação. para transformar mismo esta nación. E nós ficamos muito animados. Y quedamos así animados, Nós pulamos. saltamos, Nós celebramos. Nós gritamos. Até falamos para Satanás, pode sair, né? Incluso decimos a Satanás, puede salir, Mas pero quase conseguimos. casi conseguimos. Mas era difícil. Pero era difícil. Sabe, filho? ¿Sabe, hijo? Tinha que abrir mão de certas coisas. Yo tenía que renunciar a algunas cosas Eu não estava disposto a fazer isso. y yo no quería hacerlo. Nós trabalhamos muito, Así trabajamos mucho, mas nós não conseguimos alcançar a promessa de Deus. pero no logramos alcanzar la promesa de Dios. Que triste, Qué triste. que triste. Triste saber que talvez dos meus prazeres, Triste saber que quizás por uno de mis placeres, dos meus por desejos, uno de mis deseos, que não estou disposto a abrir, que yo no quiero renunciar, pode estar impedindo o avivamento. puede impedir el avivamiento. É sério isso, irmãos. Esto es serio, hermanos. Por causa de homem Por un hombre lá em Josué, en Josué, depois da vitória de Jericó, después de vencer en Jericó, mas por causa de homem pero por causa de un hombre guardava uma coisa, que había escondido una cosa, não estava disposto a abrir, que no estaba dispuesto a renunciar, eles foram derrotados ellos fueron derrotados e não conseguiu vencer. y no pudieron La ciudad vencer de Ai. a la próxima ciudad. O que você vai falar para seus filhos? ¿Qué usted va a decir a sus hijos? Ou você vai falar para seus filhos? Usted va a decir a sus hijos, Filho, hijo, passou muitos pastores aqui. pasaron muchos pastores por aquí, Pastor chilenos, pastores chilenos, pastor brasileiros, brasileños, até gringo passou aqui. incluso un gringo pasó por aquí. Eles falaram sobre a promessa de Deus, Y ellos hablaron sobre la promesa de Dios, sobre poder e autoridade, sobre el poder y la autoridad, de curas e libertação. de sanidad y liberación. E nós cremos nisso. Creímos en E eso nós aceitamos isso. y aceptamos E eso nós abrimos mão das nossas y coisas. renunciamos nuestras cosas. Nós rendemos totalmente a Jesus Cristo. Nos rendimos totalmente a E o Jesucristo. Espírito Santo Y veio. el Espíritu Santo vino E aconteceu avivamento y aqui. ocurrió un avivamiento aquí. E a cidade de Arica começou a Y mudar. la ciudad de Arica empezó a ser E cambiada. filho, Y hijo, estou passando agora para você. ahora yo estoy pasando para Você vai dar usted. continuidade. Usted va a seguir con E eso. nós vamos ver Chile mudado. Y vamos a ver todo Chile cambiado. Amém. Amén. O que você vai falar para seus filhos? Dios te va a hablar a tus hijos. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Necesitamos entender lo que Dios quiere hacer. Deus está aqui Dios essa está tarde, esses aquí dias. en esta tarde, en estos días. Viva. Viva. Viva mais que você já viveu. Viva más de lo que usted ya ha vivido. Acende mesmo Enciende o fogo. el fuego. Pega seu fósforo aí. Usted está con su fósforo, segúrelo en sus manos. É só uma demonstração de alguma coisa interessante. Es solo una demostración de algo que es interesante. Quero mostrar uns versículos rapidinho. Yo quiero mostrarles algunos versículos. Lucas 24, Lucas 24, 32. 32. Acho que é esse. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lembra dos dois discípulos no caminho para Emaús? ¿Se lembra de los dos discípulos en el camino de Emaús? Eles falaram que queimava no coração deles. Ellos estaban hablando que quemaba en su corazón. Queima no seu coração? Está quemando en su corazón. Está queimando no seu coração? Está quemando en su corazón A chama de Deus. la llama de Dios. Olha aqui, Lucas 12, 49. Lucas 12, 49.
fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Jesus está falando Jesús está hablando. que eu vim para lançar fogo, Yo vine a meter fuego para incendiar o povo. para encender el pueblo. E o desejo dele, Y el deseo de él que fosse agora mesmo. es que fuera ahora mismo. Mas ele mesmo falou, não é ele que agora vai fazer isso. Pero él mismo dijo, no soy yo que voy a hacerlo. Mas ele ia enviar o Espírito Santo. Pero él iba a enviar el Espíritu Santo. Mas Jesus Cristo, Pero Jesucristo, o desejo dele el deseo de él é incendiar com fogo. era encender con fuego. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosso Deus é um fogo consumidor Nuestro Dios es fuego consumidor para incendiar nossos corações. para encender nuestros corazones. Sabe alguma coisa? ¿Sabe de una cosa? Nós somos chamados para Somos destacar. somos llamados para destacar. Vocês têm caminhão de lixo aqui? ¿Ustedes tienen esos camiones de basura? Sim. Tá. Sí. Eles passam na rua, Ellos pasan en la calle. normal? Normalmente, sí, Tá. sí. Pega o lixo, joga. Y né? botan la basura. Você já parou, quando você vê esse caminhão de lixo, você parou e falou, Cuando usted vio así este camión de basura, usted ya paró así y ¡wow! já? ¿Ya? Não! No. Hediondo. Mas, Pero se vem um caminhão de bombeiro, si viene un camión de esos de bombero, assim que faz? ¿es así que hace? Sim. O que se passa aqui agora, Si pasa aquí, ahora, você vai prestar atenção em mim? ¿usted va a poner su atención en mí? Não! No. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cadê o fogo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el fuego? Chama atenção, né? Llama la atención, ¿cierto? Você sabe o que é um fósforo? ¿Se sabe qué es un fósforo? Sabe o que é? ¿Sabe qué es? Fogo em potencial. Fuego en potencial. Fogo em potencial. Fuego en potencial. Amém? Amén. Entendeu isso? ¿Usted entendió eso? Só que eu quero mostrar alguma coisa para você. Pero yo quiero mostrarles una cosa. Tá queimando. Ai, acabou. O fósforo cumpriu o propósito dele? ¿El fósforo ha cumplido su propósito? Sim ou não? ¿Sí o no? Sim? ¿Sí? Não. No. O fósforo não foi feito para simplesmente incendiar. Oh, legal. El fósforo no fue creado simplemente para que usted lo prenda y mire así, oh, qué bacana. O fósforo foi feito para quê? Él fue hecho para qué? Prender. Você está entendendo, irmãos? ¿Usted está entendiendo? Vocês são os fósforos. Ustedes son los fósforos. Fogo em potencial. Fuego en potencial. Mas não é para simplesmente, Pero no es solo para simplemente, mas para incendiar os outros. sino que para encender a los otros. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Você está entendendo isso? ¿Usted está entendiendo eso? Agora, Ahora, interessante. Fogo em potencial. es interesante. Fuego en potencial. Mas o único jeito para incendiar, Pero la única manera para encender, não dá. así no resulta. Não dá. O único jeito para incendiar, La única manera para encenderlo entrar em contato com o Espírito Santo es entrar en contacto con el Espíritu Santo e depois incendiar. y después encender a otro. Está entendendo? ¿Está entendiendo? Amém, irmãos? Amén, hermanos. Deus quer fazer isso. Dios quiere hacer Aquí. esto aquí. Ele quer usar suas vidas Él desea usar su vida para você incendiar. para que usted pueda encender. Não deixe o fogo acabar. No deje que la llama se apague. Não deixe o inimigo
No deje que el enemigo sople. Vocês foram chamados Ustedes fueron llamados para mudar, para cambiar seu coração, su corazón, para mudar essa cidade, para cambiar esta ciudad, para mudar essa nação. para cambiar esta nación. Deus está falando. Dios está hablando. Não fica rodeando no deserto, No quede así caminando por el desierto, falando para seus filhos: diciendo a sus hijos, quase casi conseguimos, logramos, quase. casi. Mas sabe alguma coisa? Pero sabe de una cosa, Talvez você consegue. tal vez usted va a lograr. Deus está chamando vocês Dios te está llamando para incendiar, para encender, para manter para mantener, e passar para seus filhos pasar a sus e hijos declarar: y filho, declarar, nós hijos, conseguimos. nosotros Nós logramos, somos o fogo. somos un fuego, Nós somos o fogo de somos Deus. el fuego de Dios. Sabe o que vai acontecer? ¿Sabe qué va a pasar? O povo vai começar a falar: o que está acontecendo aí? El pueblo va a empezar a O decir, que ¿qué está acontecendo pasando? aí? ¿Qué está Porque você pasando? está pegando fogo. Porque você está queimando. Oh! Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então aplaude o Senhor. Você aplauda a Jesús. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu volto com a primeira pergunta. Yo voy a volver a la primera pregunta. O que você está disposto a fazer ¿Qué usted está dispuesto a hacer para mudar Arica? para cambiar Arica? O que você está disposto a fazer ¿Qué usted está dispuesto a hacer para ganhar seu vizinho, para ganar a su vecino, sua família, su familia, colega de trabalho, su compañero de trabajo, da escola? de la escuela? Vamos orar. Vamos a orar. Pai, Oh Padre, como nós precisamos de Ti, Senhor. ¿cómo necesitamos de ti, Señor? Muitas vezes, Senhor, nos sentimos como os ossos secos, Muchas veces, Señor, nos hemos sentido como huesos secos. até com desejos de fazer coisas, A veces incluso tenemos deseo de hacer las cosas. às vezes até sonhando em fazer obra de Deus. A veces soñamos haciendo la obra de Dios. Mas a situação, Pero la situación, as coisas que o mundo fala, las cosas que el mundo ha dicho, que o inimigo mostra que el enemigo ha mostrado e acusa, y me acusa, as enfermidades, las enfermedades, as complicações, las complicaciones, as crises, las crisis, tudo isso deixa eu, Senhor, desesperado. todo eso me ha dejado desesperado. Mas, Senhor Deus, Pero, Señor Dios, eu entendo hoje, yo entiendo hoy día, no dia do domingo da ressurreição, en el día domingo de la resurrección, que o Senhor Deus mesmo quer que usted mismo, Señor, quiere é soprar agora es sobre minha soplar vida, ahora sobre mi vida me ressuscitar, y resucitarme me vivificar y vivificarme e acender o fogo y encender el fuego para realmente mudar minha vida, para realmente cambiar mi para vida, que eu possa acender outros para que yo pueda encender a otros e nós se tornarmos um fogo, y sermos transformados en el fuego, um fogo intenso en un fuego intenso que destaca mesmo a glória de Deus, que destaca mismo la gloria de Dios para atrair as pessoas a Ti, Senhor. para atraer a la gente a ti, Señor. Eu não quero chegar na porta da promessa Yo no quiero llegar cerca de la puerta de la promesa e desistir y desistir por causa de gigantes, por algún gigante, por causa das por las situações, situaciones, as dificuldades, por las dificultades e falar para meu filho: y hablar a mi hijo, quase, casi, mas não consegui. pero yo no logré. Eu quero, Senhor Deus, Yo quiero, Señor Dios, entrar mesmo na promessa, entrar en la tierra de la promesa, viver a promessa vivir la promesa, e a vitória, mi victoria, e fala para meus filhos: y hablar a mis hijos, vem comigo, ven conmigo, vamos dar continuidade. vamos a dar continuidad. Senhor Deus, Señor Dios, essa igreja, esa iglesia, o Senhor chamou usted ha llamado para este tempo, para este tiempo, para este lugar, para este lugar, para a tua glória. para tu gloria. Sopra agora, Sopla ahora, sopra agora, sopla ahora, Señor. vivifica Vivifica uma igreja poderosa, una iglesia poderosa, cheia do Espírito Santo, llena del Espíritu para a Santo, tua glória, para tu gloria, em nome de en el Jesus. nombre de Em Jesús, nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém.